Que Deus te abençoe, que Deus te dê a bênção e a vitória, você aqui do YouTube. Que Deus te dê a bênção a cada dia, você e sua família seja abençoado. Eu quero hoje falar sobre a fé. Sobre a fé. Tá? Nós vamos falar hoje sobre a fé. Antes de mais nada, eu quero que você aqui dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like aqui nesse vídeo, para que a plataforma entenda que você gostou e envie esse vídeo para mais pessoas. Ative o sininho também. Toda vez que nós gravar um vídeo, esse vídeo você vai receber a notificação aí. Tá entendendo? Então vamos lá. Falar sobre fé. Tá bom? Em nome de Jesus. Olha aqui, falando com você, uma coisa. Não tem como você falar sobre fé sem você lembrar de Abraão. Aqui é Romanos capítulo 4, versículo 1. Paulo vai chamar Abraão de nosso pai. Abraão, ele é conhecido também como nosso pai na fé, mas é um exemplo, né? Eu vou começar lá na história de Abraão, no Gênesis capítulo 12, você vai ver uma coisa, uma fé absurda. Você pode falar absurda na mente humana, porque Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, né? Junto com seu pai, com a sua família, com seus irmãos, agora aparece Deus, vamos dizer assim, né? Aparece lá um Deus e fala com ele assim: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus vai fazer só duas promessas para ele em Gênesis 12. Em ti será, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti será bendito todas as nações da terra. Pronto, Deus cala. Deus só vai falar com ele agora no capítulo 15. E Abraão crê em Deus. Abraão crê. Tá? Abraão vai crer. Então, não tem como não falar se não falar de Abraão. Tá entendendo? Não tem como você falar de fé sem falar de Abraão. E para isso, você vai ver em Romanos capítulo 4, esse versículo que eu falei, no versículo 1, o que Paulo fala com os romanos acerca de Abraão. Capítulo 4, versículo 1, aqui olha: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por Deus, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Vai falar sobre Abraão. Tá entendendo? Abraão é aquele negócio que diz lá no livro de 2 Coríntios, Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós temos que andar pela fé e não por vista. Abraão, em todo o tempo, ele andou pela fé. Tá entendendo? Mas o que significa a palavra fé? A palavra fé, ela tem origem numa palavra grega, eu não vou pronunciar, porque talvez eu pronuncie errado, mas ela tem origem de uma palavra grega, que essa palavra grega significa acreditar. E de uma outra palavra em latim, que é fides, ou fides, um negócio assim, que fala sobre fidelidade. Então, fé é de uma palavra grega, vem de uma palavra grega, que o significado dessa palavra é acreditar, e do latim, que significa fidelidade. Então, acreditar e fidelidade. Você vai ver na Bíblia, tá? Escrito muitos versículos sobre fé. Muitos versículos sobre fé. E um dos versículos mais importantes é Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu estou com a Bíblia aberta aqui, que fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Não tem como você agradar a Deus sem fé. O escritor aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus, ele nos promete as bênçãos. E o que você precisa para você ter a bênção? A fé. A fé. Crê. Porque quando você crê, você, crendo em Jesus, tá entendendo? Crendo em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, ele falou com aquele homem lá, pai do menino lunático, Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu pode crer, tudo é possível que crer. Tá entendendo? Você tem que ter fé. Mas ainda falando sobre fé, no contexto religioso, é a virtude que uma pessoa tem, tá? É uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios da sua religião. Isso é fé, seja qualquer religião. Aí eu tenho fé em Deus. Aí eu tenho fé na igreja de crente. Aí eu tenho fé, tem muito que falar assim, né? Aí eu tenho fé na igreja católica. Aí eu tenho fé de tal religião. Aí eu tenho fé de tal religião. Isso é uma virtude que a pessoa tem, tá? É a certeza. Ó, eu creio, é ali. Isso é fé. Isso é fé. Mas falando na fé, você vai ver na Bíblia várias pessoas que conseguiram, que tiveram, receberam bênçãos pela fé. E nós começamos falando aí de quem? De Abraão, que largou tudo e seguiu a palavra de Deus. Tá entendendo? A palavra de Deus. Saiu com a família dele, só levando o sobrinho. E hoje Abraão, ele é pai das principais nações do mundo. Se você ver, ele é pai dos judeus, ele é pai dos árabes. Se você for ver a família de Abraão, ele teve Ismael e Isaac. Ismael vai para um canto, forma uma linhagem de nação. Isaac vai para outro, forma os judeus. Aí vai Isaac, vai ter Esaú e Jacó. Esaú vai para um lado, forma uma nação. O Jacó vai para outro, seguindo a linhagem dos judeus. Aí, ainda, o Abraão vai ter 5 filhos, depois com a mulher chamada Quetura, que vai espalhar ainda mais a descendência dele, formando outras nações da terra. Tudo porque um homem creu, teve fé em Deus. Tá entendendo? Teve fé, ele acreditou. Tá entendendo? Você, e eu tô aqui com um esboço para me falar com você, que eu pus algumas perguntas assim, o que nós precisamos para receber a bênção de Deus? É o versículo que eu li aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que você tem que ter? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. A Bíblia te responde tudo. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o que eu citei aqui. A fé é o firme fundamento das coisas, tá? Que se esperem a prova daquilo que não se vê. Como assim? Você espera receber uma coisa, mas você não está vendo. Você espera receber uma cura que às vezes para a medicina não tem mais jeito. Você espera receber que tá tudo fechado, tá tudo dando para talvez muitas pessoas tendo dificuldade para uma coisa, você tem fé que você vai lá e você vai conseguir. Você não espera, ninguém espera. Você não vê, você não sabe, mas você tem aquele firme fundamento, um fundamento firme que você vai conseguir.
Tá entendendo? Jesus, ele te garante isso se você tiver fé. Tá entendendo? Agora, como que a fé vem? Como que a fé vem? A Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você lê a palavra de Deus, a sua fé é aumentada. Cada vez que você lê a Bíblia, que você lê a palavra de Deus, que você medita na palavra de Deus, tá entendendo? A sua fé é aumentada. Na Bíblia tem um versículo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas quando você vai ver o contexto daquilo ali, o Salomão, que é Absalão? O Salomão, ele está falando de quê? Da sabedoria. O contexto do versículo, aqui é Provérbios capítulo 8, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salomão está falando sobre a sabedoria, tá? Vou procurar aqui, ó. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 17. Então, se você ver o capítulo 8, o Salomão está falando da sabedoria. Falando sobre a sabedoria, eu estou falando sobre a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tira um tempo para você estudar a palavra de Deus, para você ler a Bíblia, mas não você ler. Tá? Que tem pessoa que lê a Bíblia para procurar erro, para ter como criticar, para ter como falar mal. Não, você vai abrir sua Bíblia, você vai ler a Bíblia para você ter sua fé aumentada. Aí Jesus, ele te garante as bênçãos do céu quando você tem fé. Isso é o que eu falei aqui, no capítulo 9 de Marcos, versículo 23. Quando ninguém conseguiu curar aquele menino, aquele jovem, o pai dele veio, Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, Jesus acha ali fariseu e escribas discutindo com os discípulos, porque os discípulos não conseguiu. Jesus vai chamar o menino, aquele espírito vai agitar o menino, e aquele pai fala assim: se tu pode fazer alguma coisa, faça. Jesus fala com ele: olha, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Mas a sua fé, ela é acrescentada mediante você ler a palavra de Deus, mediante você estar sempre ali meditando na palavra de Deus. Tá entendendo? Você vai ver que antigamente, eu gosto muito de falar sobre os fundamentos que me fez. Eu já mostrei em outro vídeo. Não, foi numa live que eu mostrei no Facebook. Livros aqui, Bíblias aqui. Até um colega meu do meu serviço falou comigo assim: eu vi um vídeo seu sobre que você tem um monte de Bíblia, um monte de livro, para que aquilo? Não, porque eu tenho Bíblia aqui atualizada, eu tenho Bíblia, a Bíblia judaica, eu tenho aqui a Bíblia revelada, comentada versículo por versículo, eu tenho a Bible Cronos, eu tenho muitos livros aqui, porque eu gosto de estar sempre aumentando. Irmão, quanto mais você lê, mais a sua fé é acrescentada. Quanto mais você ler livros de pessoas que você vê que realmente falam da palavra de Deus, que você vai... pessoas que vão testemunhar da fé em Cristo, da palavra de Deus, pessoas que você sabe que realmente são homens e mulheres de Deus, a sua fé é acrescentada. Tá entendendo? Por que você tem que ter fé? Lucas capítulo 1, versículo 37, você vai ver que Maria, quando ela estava grávida, o anjo veio para falar com ela, o anjo Gabriel, e fala com ela: você vai dar à luz um filho, você vai conceber, tá? Ela fala: mas como é que vai ser isso? Eu não conheço varão. Ou seja, eu nunca deitei, eu nunca mantive relação com homem nenhum. Como é que vai ser isso? Ele vai falar assim: descerá sobre si o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E no final ele vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Por que você tem que ter fé em Deus? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada, Lucas 1:37.
Muitas pessoas se preocupam. Ah, eu tenho que ter uma fé grande, eu tenho que ter uma fé pequena. Como é que eu tenho que ter a fé? Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus disse assim, olha. E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Você quer quando os discípulos não conseguiu expulsar aquele demônio daquele menino lunático, eles vão perguntar a Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos? Tá? Por que nós não conseguimos? Tem uma versão da Bíblia, por causa da vossa pouca fé, por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa de daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Não é ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A palavra não é do tamanho, é como. Tiver fé como um grão de mostarda. Por quê? O tamanhozinho do grão de mostarda. Lá no Oriente Médio, a mostarda, ela é o maior das verduras, legumes. Ela fica grande, fica grandona assim, né? Ela fica grande, né? Eu vi aqui uma foto uma vez, uma mostarda lá. E Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, pequenininho. Mas quando planta ele sabe, eu sou pequenininho. Mas quando eu nascer, eu vou tornar a maior verdura que tiver aqui, vai ser eu. É eu, tá grande. Então, se você tiver fé como o grão de mostarda, que mesmo pequenininho, ele sabe que ele vai para a terra, mas quando ele germinar e crescer, ele vai se tornar a maior verdura que tiver ali. Se você tiver fé como um grão de mostarda, Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, ele teve tanta fé, a ponto de Deus falar assim, peraí, por algum acaso eu faria alguma coisa, sem antes eu falar com meu amigo Abraão. Abraão foi tido como amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu. Ele teve fé. Ele podia saber que, podia estar passando o que fosse, mas ele sabia. Deus ia responder a ele. Deus ia responder a ele. A sua fé, você tem que alimentar a sua fé. Mas como você alimenta? Pera, pastor, alimentar a minha fé? Sim, você tem que estar sempre lendo a palavra. Você tem que estar sempre ali orando, lendo, meditando. O que Deus falou com Josué, lá no capítulo 1 de Josué, quando Moisés morre? Deus vem e fala com ele, deixa eu falar com o seu negócio, Moisés, meu servo, já é morto, já morreu. Tem uma coisa, levanta, rapaz, põe de pé, fica em pé, só. Deus vai falando com o Josué e ele vai falar assim, olha, não tira o livro desta lei da tua boca, medita nele de dia e de noite. Espera aí, não é você ficar lendo a Bíblia 24 horas, não. É você estar sempre aqui meditando na palavra. Meditando na palavra. Você lembra de um versículo, então você vai começar. É igual o boi. O boi e eu acho que o cabrito também remói. Come o dia inteiro, come. Mas, pelo amor de Deus, não é igual o cavalo, não. Mas boi ele come. O cabrito também é. Quando chega de noite, aquilo volta e ele vai remoer aquele negócio. Volta, ele remói e engole. A palavra de Deus é assim também. Você lê aquilo ali, você leu, depois aquilo ali vai voltar na sua mente e você vai começar a meditar, você vai começar a entender, você vai começar a falar. Aí você vai ver que a sua fé, você fica pensando, rapaz, espera aí, é um tema absurdo, né? É igual uma história que eu ouvi muitos anos, que o professor foi tirar sarro da cara de um aluno que era crente. Ele falou, para só que Deus abriu o mar vermelho que nada, para com isso. E o professor querendo passar perna no menino, falou assim, deixa eu contar pra tu. Aquilo não.
Aquilo ali era uma hora do ano que o vento oriental via lá e soprava no mar. E a água ficava só assim, a 50 centímetros. E o povo passou ali. Tem nada de se Deus seu ter aberto a mar, nada não. Para com isso. Querendo abater a fé daquela criança. Mas aquela criança, esperta que era, começou a dar glória a Deus igual um doido dentro da sala. Ao professor, você tá doido, menino? Você tá maluco? Que aí, para com isso, senhor. Que doideira é essa? Eu tô falando com você que seu Deus não abriu o mar. Eu tô falando com você que o seu Deus não abriu o mar, que aquilo ali é um vento oriental que veio. O menino falou assim, não, o senhor provou que o meu Deus é Deus. Eu falei, mas como? Eu falei, aí você vê. O senhor falou que o vento oriental foi, soprou no mar, só ficou 50 centímetros de água, não é? Aí ele, ué, pô então, ó menino, não é que Deus fez o exército todinho do Egito afogar em 50 centímetros de água. O menino não abateu com aquilo. Porque o menino meditava na palavra, né? Com certeza. Eu desde 6 anos de idade. Eu tenho uma Bíblia correndo por aqui, tá ali. 40 anos que essa Bíblia tem. Eu tinha 6 anos quando minha mãe comprou, quando meu pai comprou essa Bíblia pra mim. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui tem 40 anos. Eu até agradeci meu irmão. Teve uma época que eu tava meio ruim das pernas, vou falar assim. Meu irmão guardou ela pra mim 15 anos. Quando eu cheguei aqui, meu irmão falou comigo aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a sua primeira Bíblia que o pai comprou pra você. Eu lembro dela, pode me dar pra cá. 40 anos. Então, voltando aqui na fé, tá entendendo? Você vai ver que as palavras de Jesus nos garantem bênção se nós crermos. Você vai ver Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, está escrito assim, ó. Jesus, porém, respondendo disse, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito esta figueira, mas até se a este monte disserem, ergue-te daqui e precipite-se no mar, assim será feito. Monte que está falando é montanha de terra, não. Se você tiver fé, se você crer, a cada dia está ali lendo a palavra de Deus. A cada dia você está meditando na palavra de Deus. E eu quero te ensinar uma coisa. Quando você for ler a Bíblia, tem um dicionário. Tem um dicionário. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dicionários. Que tem palavra que você não vai entender. Tem palavra que eu tenho que ver o que significa. Tá entendendo? Se você não pode ter várias versões da Bíblia, eu tenho a Bíblia corrigida, tenho a Bíblia atualizada, tenho a Bíblia judaica. Então você vai ter um dicionário para você ver aquela palavra. A primeira coisa, os verbos. Os verbos. A primeira coisa que eu faço, eu vou ler o versículo, um exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Verbo. Qual o significado de habitar? Eu vou lá ver. No esconderijo. Aí você vai ver o que é esconderijo. Hoje você tem o Google aí, meu irmão. O Google. Coloca lá. Na época de Davi, como era os esconderijos. Você vai ver de quem Davi estava falando. Do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Coloca lá. Significado de descansar. Para você entender. Tenha dicionário perto de você. Você vai ver que a sua fé vai ser aumentada. Você vai ver que a sua fé, quando você começar a meditar na palavra de Deus, que você for ver... eu dei o exemplo de Abraão aqui, que coisa. Olha, peraí, como pode acontecer uma coisa dessa? Olha, um bando de escravos, 600, 800 mil homens no Egito, todo mundo escravo, né? Para a guerra. Dá aproximadamente 2 milhões de pessoas, tal. Como é que vence?
Na época, a maior nação do mundo. Que maneira! Preocupa não, 5 minutinhos e eu acabo. É a fé que aquele povo tinha, que eu já comentei em outros vídeos, a fé do povo judeu. Mesmo agora na pandemia, a fé, eu vi a fé numa palavra que um judeu falou. Deus nos livrou da escravidão do Egito. Deus nos livrou da escravidão da Babilônia. Deus nos livrou da escravidão da dos romanos. Deus nos livrou de muita coisa. E Deus vai nos livrar dessa pandemia. E livrou! Porque eles têm fé. Uma fé sobrenatural. E agora a Bíblia nos fala aqui, ó. Se tiveres fé. Jesus falando aqui, ó. Se tiveres fé. Se você tiver fé. E não duvidar. Você não pode duvidar. Será que vai acontecer? Eu orei. Será que vai acontecer? Não. Se você pôr será no meio, você não vai receber. É você ter fé. Jesus apontou para o figueiro e falou assim, ó, nunca mais ninguém coma nada de ti. Foi embora. Quando ele voltou, a figueira estava seca. Pedro. Assim, ó, secou dentro da raiz. Aí ele fala isso aqui. Ainda em Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes que vai receber, tê-la-eis. A fé. Eu vou gravar vários vídeos aqui falando sobre fé. Isso aqui é só um resumo. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Como você vai acrescentar a sua fé? Os discípulos diziam para Jesus, aumenta-nos a fé. Eles falam com Jesus. Aumenta-nos a fé. Eles vão falar com Jesus. Né? Vão pedir Jesus para aumentar a fé deles. Aí vai na Bíblia, lá vai ter uma palavra assim, a fé vem pelo ouvir. Já citei que ouvir a palavra de Deus cada vez que você medita. Cada vez que você medita. A sua fé não pode ser baseada naquilo que a outra pessoa crê, não. Eu creio, independente da minha esposa crer, independente dos meus filhos crer ou não, isso é problema deles, a fé deles é particular deles. A minha fé, eu creio. A sua fé, ela não pode ser baseada naquilo que os outros crê, não. A fulano de tal não crê, o problema é dele. Você crê. Crê em Deus como Abraão creu. Crê em Deus como Jó creu. Olha você ver. Perder tudo, perder filho, perder fazenda, perder tudo. E a mulher falar com ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Ah, você tá doida, mulher. Como louca falas tu. Ó, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Depois lá na frente, Deus restitui ele tudo, mesmo passando, mesmo nas dificuldades. Quando você tem fé, você pode estar no melhor momento da sua vida ou no pior momento da sua vida. Que você, a sua fé, ela é inabalável. A sua fé é inabalável. Porque a sua fé é firmada na palavra de Deus. O que está na Bíblia, eu tenho aqui, você pode procurar aqui na playlist, aqui está escrito, na playlist aqui assim, ó, cura. Eu vou gravar vídeos sobre cura também. Hoje eu estou gravando sobre fé, vou gravar vários vídeos sobre fé, e eu vou gravar sobre outros vídeos sobre cura. Você vai ver que a Bíblia te promete a cura divina. Você vai ver que Jesus elevou suas enfermidades. Quando você pega essa palavra, crê nela, independente do que os outros crêem, acontece. Para terminar, eu creio quando uma mulher usada por Deus falou assim, ó,
Pode ir para Nova Lima que as portas do emprego estão abertas para você. Deus manda te dizer. Eu vim para cá dia 20 de dezembro de 2018. Quando foi dia 20 de janeiro de 2019, eu fichei. Porque eu creio. Esse é só o primeiro vídeo sobre fé. Nós vamos continuar no segundo vídeo. E repito para você aqui, ó. Vai lá. Clica aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Que agora eu vou abrir mais o leque sobre fé na Bíblia. Tá bom? Tá bom? Sobre fé. Aí tem várias playlists aí. Tem sobre fé, tem sobre cura, tem sobre um bocado de coisa. Mas esse é sobre a fé. Mas eu vou gravar o segundo vídeo. E no segundo vídeo eu vou abrir mais detalhado sobre fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Vamos ver aqui. Eu gosto de ler o negócio direitinho. É o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Tenha fé em Deus. Fique na paz. Que Deus te abençoe.